Bom, então nós temos quatro perguntas bem importantes aí. A primeira é qual a temperatura em uma cidade? A segunda pergunta é qual a temperatura na geladeira? Qual a temperatura de uma geladeira? A terceira pergunta é qual a temperatura no chuveiro, a temperatura do chuveiro. A quarta pergunta é qual a temperatura em uma lâmpada. Então, essas quatro perguntas elas vão direcionar o nosso estudo nesse semestre. Então, a partir dessas perguntas e da pesquisa que vocês forem fazendo, vocês vão aprender o quê? Vocês vão aprender termologia, vão aprender termometria, entender o que é temperatura, o que é o ambiente, o que é um sistema isolado, um sistema adiabático. Então, essa é a ideia aí. E as outras duas perguntas principais, duas perguntas também muito importantes que a gente vai ter nesse nosso trabalho de, do semestre aí, é, é qual a menor temperatura e qual a maior temperatura. Pensando no universo, será que existe uma temperatura máxima, uma temperatura mínima? Porque se a gente voltar lá e pensar no primeiro ano, quando a gente estudou mecânica, existe uma velocidade máxima no universo. Então, pensando no universo, será que existe uma temperatura mínima e uma temperatura máxima? Se a gente pensar na velocidade, a gente sabe que existe uma velocidade máxima no universo. Nada pode superar essa velocidade, que seria a velocidade da luz, né? Então, a velocidade da luz é um limite no universo. E pensando nas temperaturas, será que existe uma temperatura máxima ou mínima? Então, voltando lá para a nossa primeira pergunta, né, do nosso trabalho, olha só. Então, aqui eu tenho uma cidade lá, né, com gelo aqui, e qual a temperatura lá? Então, a temperatura tá tudo branco lá e tal, uma cidade da Sibéria. Então, com o livro vocês vão poder estar explorando essas perguntas aí. Então, é preciso desenvolver essas perguntas. Por exemplo, quando eu faço a primeira pergunta da temperatura, eu tenho que entender que a temperatura de uma cidade varia. Então, varia com a hora do dia, com a estação do ano. Então, tudo isso daí vai influenciar na temperatura da minha cidade. Então, é isso que eu quero que vocês coloquem lá. E quando você fala da temperatura, você vai dar um valor e vai dar uma unidade. Vai ser a temperatura em graus Celsius, vai ser em Fahrenheit. Então, tem essas coisas aí. Então, nós temos uma. A gente vai lá fazer o nosso trabalho, né? Pega uma folha de caderno, folha de almaço, faz no computador. Então, a gente coloca lá, né? Então, nossas primeiras perguntas, né? Qual a temperatura de uma cidade? Vai desenvolvendo isso, usando o que? O livro. O livro a gente tem bastante informações no livro, então a gente vai desenvolver. Ah, quando a gente for medir as temperaturas, imagina que você tem um termômetro, ou você pode buscar vídeos na internet, alguma coisa assim. Então, imagina que esse daqui é meu termômetro. Olha só meu termômetro aqui. O termômetro é exatamente igual isso daqui, porque você tem uma região aqui de contato, né? Você tem um líquido e o termômetro funciona a partir da dilatação linear. Então, conforme esse líquido ele ganha calor ou perde calor, você tem variações de temperatura e ele vai se dilatar e vai indicar o valor de temperatura. Então, olha só. Então, nós temos o nosso termômetro aí. Então, eu posso medir, por exemplo, a temperatura dentro da geladeira. E quando eu falo da temperatura na geladeira, eu tenho que lembrar que a geladeira tem uma temperatura dentro dela, mas também tem uma temperatura lá no freezer. E você tem as correntes de convecção dentro da sua geladeira. Então, cada ponto da sua geladeira tem temperaturas diferentes. E esse sistema é um sistema diabático, que quer dizer que, na melhor hipótese, aí, ele seria um sistema isolado para não trocar calor com o exterior. Fechado assim, né? Ele vai trocar só através da serpentina, do motor da geladeira. Então, atrás da geladeira vai ser quente, porque ele vai pegar o calor de dentro e jogar para fora. Então, olha só. Então, você vai explorar essa
esse conteúdo a partir dessa pergunta e desse problema. E para a gente encerrar, falando das temperaturas máximas e mínimas, imagina que eu faço uma escala aqui, ó, igual eu falei da velocidade da luz, né? Então coloquei aqui temperatura zero, fiz uma escala com uma seta para cima, temperatura zero aqui, e ela vai ter a temperatura do gelo, né? Está em graus Celsius, e aí chega em 100 graus a temperatura de vapor. E será que ela tem um valor máximo? Será que tem um valor mínimo? Então essa é a questão. E quando vocês começarem a pensar sobre isso e procurar nos livros, vocês vão descobrir um negócio chamado escala absoluta, escala Kelvin. Então essa escala é muito importante. Então por isso que é importante essas duas perguntas finais. Então, será que existe uma temperatura máxima, uma temperatura mínima? E se você imaginar, cada objeto tem várias. Você pode colocar alguns valores de temperaturas também, que você consegue medir, ou que você conhece no universo. Por exemplo, você pode buscar para saber qual é a temperatura de uma estrela, qual a temperatura do Sol, qual a temperatura no deserto do Saara, qual a temperatura na Antártida, qual a temperatura do gelo, qual a temperatura no refrigerador, no ar-condicionado, temperatura da chama de uma vela, a temperatura da chama do fogão, a temperatura do forno, o forno tem aqueles valores de temperatura. Então, essa é a ideia. Então, esse trabalho ele é bem importante por causa disso. E então tentem fazer esse trabalho que ele vai ser bem importante para a gente estar estudando, aprendendo termologia, aprendendo termometria e calorimetria, um pouquinho de termodinâmica e um pouquinho da física térmica aí no geral.